A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E para isso, temos todos os vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro, disponíveis aqui neste canal. Amém? Glórias a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor nesse propósito. Lembrando aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos um contato com a palavra de Deus todos os dias para nossa edificação e crescimento espiritual. Em continuidade, faremos a leitura hoje do dia 30 de agosto, nos capítulos 24 a 27 do livro do profeta Ezequiel. Amém? Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor no capítulo 24. Demais veio a mim a palavra do Senhor no ano 9º, do 10º mês, ao 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome desse dia. Deste mesmo dia, o rei de Babilônia acaba de sitiar Jerusalém nesse dia, e propõe à casa rebelde uma alegoria e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, põe a caldeira ao lume, põe-na e deita-lhe água dentro, mete nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche-a de ossos escolhidos, escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da caldeira dos ossos, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da caldeira que está enferrujada por dentro, e cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne, pedaço por pedaço. Não caiu sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada ela o pôs. Não o derramou sobre o chão, para o cobrir com pó. Foi para fazer subir a minha indignação, para tomar vingança, que eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei grande a fogueira. Amontoa a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e sejam queimados os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se derreta, e se derreta o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua ferrugem. Ela tem se cansado com trabalhos, contudo, não sai dela a sua muita ferrugem pelo fogo. A ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei, e tu não te purificaste. Não será purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu nem não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: será assim, e o farei, não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos. Te julgarei, diz o Senhor Deus. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia, não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos. Não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. Assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se deu ordem. E o povo me perguntou: não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que está fazendo? Então lhe respondi: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário,
o orgulho do vosso poder, a delícia dos vossos olhos e o desejo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis, pois, como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. Tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não vos lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele faz, assim fareis vós. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Também, quando a ti, filho do homem, no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, a delícia dos seus olhos e o desejo dos seus corações, juntamente com seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo algum fugitivo para te trazer as notícias. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com o fugitivo, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Agora capítulo 25. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, e dize aos amonitas: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu dissestes: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi para o cativeiro. Por isso, eis que entregarei em possessão ao povo do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos amonitas um curral de rebanhos, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste com as mãos, e pateastes com os pés, e te alegraste com todo o despeito do teu coração contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre os países, e de todo acabarei contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem em Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades que estão pela banda das fronteiras, a glória do país, Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Kiriat-Ataim. E ao povo do Oriente, juntamente com os filhos de Amon, eu os entreguei em possessão. Eu o entregarei em possessão para que não haja mais memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, vingando-se deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e cairão a espada até Dedã. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto os filisteus se houveram vingativamente e executaram vingança com despeito de coração para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que estendo a minha mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles.
Agora, capítulo 26. Ora, sucedeu no 10º ano, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: Ah, está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres. E eu varrerei o seu solo e dela farei uma rocha descalvada. Ela virá a ser no meio do mar um enxugadouro de redes, pois eu o falei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Também suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros, sim, companhias e muito povo. As tuas filhas ele matará a espada no campo, e construirá fortes contra ti. Levantará contra ti uma tranqueira, e alçará paveses contra ti. Dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das carroças e dos carros, contra ele entrar pelas tuas portas, como quem entra numa cidade em que se fez brecha. Como as patas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Também eles roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias. Derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu solo. E eu farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma rocha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada. Pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: acaso não tremerão as ilhas como o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer a matança no meio de ti? Então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e porão de lado os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e de ti se espantarão. E farão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como perecestes, ó povoada de navegantes, ó cidade afamada, que fostes forte no mar, tu e teus moradores, que atemorizastes a todos os que habitam ao seu redor. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar espantar-se-ão da tua saída. Pois assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer como os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos de há muito, juntamente com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. Embora te procurem, contudo, nunca serás achada, diz o Senhor Deus. Agora, capítulo 27. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita na entrada do mar,
e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. De ciprestes de Senir fizeram todas as tuas tábuas. Trouxeram cedros do Líbano para fazer um mastro para ti. Fizeram os teus remos de carvalho de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em bucho das ilhas de Quitim. Linho fino bordado do Egito era a tua vela, para te servir de estandarte. De azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os habitantes de Sidom e de Arvade eram os teus remadores. Os teus peritos, ó Tiro, que em ti se achavam, estes eram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus peritos eram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os seus marinheiros se achavam em ti, para tratarem dos seus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram do teu exército os teus soldados. Pendurava em ti o escudo e o capacete, aumentava o teu esplendor. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda casta de riqueza. Seus negociantes trocavam pelas tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam as pessoas de homens e vasos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e ginetes e machos. Os homens de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Tornavam a trazer-te em troca de dentes de marfim o pau de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias trocavam granadas, púrpura, obras bordadas, linho fino, corais e rubis. Judá e a terra de Israel eram teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da multidão de toda sorte de riquezas. Damasco negociava contigo em vinho de Elbom e lã branca. Vedã e Javã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Ferro polido, cássia e cálamo aromático Vedã e Javã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Ferro polido, cássia e cálamo aromático achavam-se entre as tuas mercadorias. Dedã negociava contigo em suadouros para cavalgar. Arábia, todos os príncipes de Quedar também eram os mercadores a teu serviço. Em cordeiros, carneiros e bode, nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e de Ramá igualmente negociavam contigo. Pelas tuas mercadorias trocavam as melhores de todas as especiarias e toda a pedra preciosa e ouro. Arã e Cané e Edém, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade eram teus mercadores. Esses negociavam contigo em roupas escolhidas, em agasalho de azul e de obra bordada, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarse eram as tuas caravanas para a tua mercadoria, e te enchestes e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas riquezas, os teus bens, as tuas mercadorias, os teus marinheiros e os teus pilotos, os teus calafates e os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia,
que está no meio de ti se submergirão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes, e todos que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão, e se farão calvos por tua causa, e se cingirão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. No seu pranto farão uma lamentação sobre ti, na qual dirão: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e das tuas mercadorias enriquecestes os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti todas as tuas mercadorias e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis temem em grande maneira e estão de semblante perturbado. Os mercadores dentre os povos te dão vaias. Tu te tornaste em grande espanto e não mais existirás. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 30 de agosto, nos capítulos 24 a 27 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.